O Internacional fez a sua obrigação, não mais do que isso, e bateu o Sport por 2-0, lanterna e pior time do Campeonato Brasileiro aqui no estádio Beira-Rio. Nesse vídeo a gente vai trazer a nossa análise do jogo e também ressaltar os pontos que o Inter precisa ter atenção. Mais uma vez a defesa, apesar de não ter sofrido gols, foi frágil aqui no Beira-Rio e correu riscos contra esse fraco time do Sport Recife. O mais importante, os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E a gente fala sobre o jogo nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Lembrando, para tu jogar com responsabilidade lá no site da KTO. Casa de apostas é coisa séria, para brincar, para se divertir. Então vai de kto.bet.br. Bom, gente, aqui no Beira-Rio, o Inter não fez mais do que sua obrigação. Venceu por 2-0 o pior time e o lanterna do Campeonato Brasileiro, que é esse time do Sport. Mas fica alguns recados importantes dessa partida, porque o Inter, sim, em determinados momentos, sofreu riscos contra esse time do Sport. O Inter joga um futebol bem distante daquele que se imaginou que com esse grupo poderia jogar. E de fato pode jogar mais futebol com esse time aqui. O Inter não teve uma grande atuação. Talvez se fosse um time mais forte, um pouco mais forte do que o Sport, o Inter teria dificuldades. Mas enfim, o mais importante era a vitória e a gente vai chegar nessa parte da análise. Bom, primeiro sobre o time, tá? Foi um time bem modificado, eu falei no vídeo da tarde aqui no canal, o Inter não contava com o Alan Patrick, que tá com lombalgia, não contava com o Vitor Gabriel, que pertence ao Sport, não poderia entrar em campo. O mercado a gente falou que provavelmente começaria no banco, nem saiu dele por conta do desgaste físico, deve voltar a ser titular na próxima partida. No time titular, 5 grandes mudanças, o Ivan entrando na vaga do Antony, o Juninho na vaga do Mercado, o Cleiton Sampaio na vaga do Vitor Gabriel, teve o Bruno Gomes entrando na vaga do Bruno Henrique, teve também o Borré aparecendo na vaga do Alan Patrick, e assim, gente, foi um jogo que não animou muito, tá? O Inter fez, como eu disse, a sua obrigação, que era vencer esse Sport. Hoje a gente sabia, era um jogo pro Inter vencer, ponto. Abrir de novo distância da zona de rebaixamento, por mais que tenha Santos e Vitória amanhã lá na Vila Belmiro, em São Paulo. Mas o importante era conquistar os 3 pontos e o Inter fez isso. Até acreditava que o Inter começaria o jogo em cima do Sport. O Inter até tenta, mas não conseguiu, justamente por não estar se encontrando em questão técnica. O Inter não pratica um bom futebol do ponto de vista técnico e, por vezes, dentro da mesma partida, tático também. O Inter teve algumas chances no início da partida melhores do que a do Sport, tem bola do Bernabei na trave depois de uma cobrança de escanteio, tem bola ali no abafa também que o Inter criou oportunidade, só que era um Sport que também trazia perigo para a meta do Internacional. Esse Sport trouxe perigo em determinados momentos da partida e fez o Ivan trabalhar bastante, tá? Principalmente no segundo tempo, e a gente vai chegar lá, mas no primeiro tempo também. O Inter consegue, numa jogada de profundidade, num contra-ataque, com o Vitinho pelo lado direito, um belo cruzamento para o Borré, que apareceu sozinho, e isso mostra a fragilidade do time do Sport, o Inter abrindo o marcador. Depois o Sport cria chances para empatar, tá? Talvez o Sport tivesse mais qualidade, poderia ter ido pro intervalo com um empate aqui no estádio Beira-Rio, teve chance com o Derek Lacerda, teve um chute também que o Ivan pega no primeiro pau, que ele achou que a bola ia ser cruzada na pequena área, ela vai no primeiro pau em direção ao gol e ele deita, consegue tirar com o pé. Então o Sport também incomodou o Inter no primeiro tempo, e por isso que eu digo, o Inter tem que ter atenção, porque hoje enfrentou o Lanterna. Se é um time um pouco mais qualificado do que o Sport, poderia ter ficado ruim o negócio aqui no estádio Beira-Rio. O Inter volta para o segundo tempo sem alterações, o Sport fez algumas modificações para a segunda etapa. E assim, gente, eu vou ser bem sincero, o segundo tempo não foi muito distante do primeiro, tá? O Inter tem as suas dificuldades técnicas, não tem se encontrado, mas
por ter muito mais qualidade do que o Sport, foi encontrando oportunidades de gol, até que vem, depois de algumas primeiras trocas, sai o Thiago Maia, que já parecia ter sentido, entra ali Alan Rodrigues, entra o Bruno Henrique também em determinado momento do segundo tempo, e com o Bruno Henrique sai o gol do Internacional, uma jogada pelo lado esquerdo com o Carboneiro, que apesar de não ter feito uma partida brilhante ou muito boa como fez em outros momentos recentes do Internacional, foi chato, foi aquele jogador que incomoda o adversário, que bota velocidade, dribla, sofre falta, provoca cartão amarelo no time adversário. O Carboneiro foi isso mais uma vez, é um jogador muito importante do Inter ter em campo, claro, na equipe titular. E aí uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento, o Bruno Henrique, como o Borré apareceu na pequena área no primeiro tempo, o Bruno Henrique aparece no segundo para matar o jogo, fazer os 2-0. Mesmo assim, o Sport, cara, como eu disse, muitas dificuldades técnicas, tentou jogar, criou oportunidades, teve quase gol olímpico no finalzinho do jogo, mas foi um Sport também que incomodou o Internacional do Beira-Rio. O Inter foi tentando ali, depois de fazer o 2-0 em contra-ataques, matar o jogo e nem ter mais... Porque vamos lá, o Inter no 2-0 já mata o jogo. Mas se tu faz o 3-0, o Sport, que estava até atacando, ensaiando, quem sabe fazer um golzinho para depois tentar uma pressão, quem sabe no Inter, se tu faz o 3-0, não tem mais muito o que fazer no jogo. O Borré tem essa chance. Um belo passe do Carboneiro, o Borré arranca quase do círculo central, chega cara a cara com o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport, e finaliza mal para fora. Tem jogada do Bernabé também, que faz uma bela jogada e perde um gol frente a frente com o goleiro do Sport. No final, uma jogada 3 contra 2, o Raikkonen faz uma bela jogada individual, quase marca o gol, ganha um escanteio pro Inter. Então assim, gente, é um Inter que tem ainda suas dificuldades técnicas, repito, correu riscos defensivamente, e isso é algo que incomodou o torcedor aqui no Beira-Rio, que é o Inter que joga com 3 zagueiros, justamente para ter mais resguardos defensivos, e mesmo assim corre muitos riscos de sofrer gols. É uma peneira a defesa do Inter hoje. Então o Inter tem que estar atento em relação a isso. E por favor, me entendam, eu não estou aqui batendo depois de uma vitória, não. É que o Inter ganhou do Lanterna, é importante a gente colocar isso. O Inter ganhou do Lanterna do campeonato, não fez mais do que sua obrigação. Não teve uma grande atuação, mas conquistou os 3 pontos, que hoje a gente sabe era o mais importante aqui no estádio Beira-Rio. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto daqui a pouco pra gente trazer informações direto do vestiário do Inter. Beijão, um abraço e até a próxima.